Vamos orar pela vida do Jonathan. Estendam suas mãos para cá. Pai, muito obrigada, Jesus, pela vida do seu filho, Pai. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já entregou para o Jonathan, Pai, e que ele transferirá para nós, Pai. Use o Senhor como boca do Senhor nesse momento, Pai, nesse lugar, para falar aquilo que os nossos corações precisam ouvir, Jesus. Que os nossos ouvidos sejam destampados, Pai. Que tudo aquilo que possa impedir, Jesus, a gente de escutar a sua santa palavra, Jesus, caia por terra. E que nós possamos ter compreensão da sua verdade que transforma, Pai, que traz cura e que é poder para as nossas vidas, Jesus. Obrigada pela vida do teu filho. Use ele, Pai, poderosamente para falar em meio à sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Pai, gente. Boa noite. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu me chamo Jonathan. Eu faço parte dessa igreja há um pouquinho mais de 3 anos. Sou líder de célula, da célula Equibalo. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque se não tiver alguém aí no sábado a gente tem uma conversa um pouquinho mais séria, né? Mas, mais uma vez, é um prazer estar ministrando a palavra, estar aqui com vocês. É uma honra compartilhar, dividir coisas do coração do Senhor com a sua igreja. Nem sempre é algo que nos deixa muito felizes, empolgados, mas nós temos que entender que o Senhor, Ele repreende, né? O Senhor, Ele exorta aqueles que Ele ama. Nós temos que ter medo a partir do momento que nós não somos mais confrontados pelo Senhor. Nós temos que entender que esse é o amor dele. Ele é um pai cuidadoso e amoroso. E para a gente dar início hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 33. E Jesus está falando ali para aquela multidão. Esse é um sermão do Senhor. E ele diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Para a gente entender um pouquinho melhor esse contexto aqui que o Senhor estava falando para aquelas pessoas que Ele estava ministrando, né, aquele sermão, era de uma forma mais resumida, é como se Jesus estivesse falando: vocês estão com os olhos de vocês muito presos às coisas materiais. Vocês estão olhando muito para o aqui e para o agora e estão esquecendo que há um reino eterno. Vocês estão se esquecendo que há o reino de Deus e que Ele mesmo estava vindo para anunciar aquele reino. Hoje nós vivemos esse reino de uma forma espiritual, nós vivemos esse reino com as nossas vidas, mas um dia ele será um reino físico, estabelecido por Ele. Mas voltando aqui para o nosso contexto, em uns versículos anteriores a esse do 33 que nós lemos, nós vemos Jesus falando ali para aquelas pessoas a respeito de alimento e bebida, né? Ou seja, a nossa comida e a nossa água, que são coisas que nós precisamos, que nós necessitamos para sobreviver. O nosso próprio instinto de sobrevivência, ele diz: você precisa se alimentar. Ele diz: você precisa se hidratar, você precisa de água, você precisa desses cuidados. E a outra comparação que o Senhor faz é a respeito das vestimentas. As vestimentas, ela é algo comportamental, né? É algo cultural e principalmente ali para aquele lugar, né? Aquele povo, eles andavam vestidos, então era uma necessidade muito grande. Então é como se Jesus estivesse falando para aquelas pessoas ali: acima dessas necessidades extremas, busquem o reino de Deus.
E quando ele fala busquem o reino de Deus, Jesus está falando, busquem a Deus em primeiro lugar. Não busquem essas coisas que eu sei que vocês precisam, eu sei que vocês necessitam. Mas na verdade vocês precisam muito mais de Deus. É dele que vocês precisam. É isso que o Senhor está falando ali para aquele povo. E muitas vezes parece que quando nós lemos essa passagem, nós fazemos ao contrário, né? É como se nós lêssemos assim, busque em primeiro lugar o namoro e o reino dos céus lhe será acrescentado. É como se a gente lesse assim, busque em primeiro lugar a promoção lá no seu serviço e o reino dos céus vai ser acrescentado. Busque em primeiro lugar o ministério que o reino dos céus vai ser acrescentado. Nós fazemos uma inversão muito grande do que Jesus nos disse, do que Ele nos deixou, do que Ele nos ordenou, que é buscar em primeiro lugar a Deus, é buscar o reino dEle. E não me entenda mal, não estou falando que tem problema você ter um relacionamento, que não tem problema você se casar, não tem problema você querer uma promoção, não tem problema você ser aquela pessoa ansiosa para iniciar o seu ministério, para colocar a mão no arado, mas que quando essas coisas tomam o primeiro lugar, há algo de muito errado. Tem algum problema muito sério conosco quando nós fazemos isso. E agora eu te pergunto, por que é tão fácil para nós nos matarmos de trabalhar, de verdade, gastar a nossa vida em um trabalho, em algo que é terreno, algo que tem um fim, do que fazer isso para Jesus? Para pensar por um momento, o quão estressado nós somos e nós estamos por causa do nosso trabalho, o quão ansiosos nós somos, o quão cada vez nós queremos mais e mais e mais, e parece que é um buraco sem fim, parece que é um buraco sem fundo. Quanto mais nós temos, mais nós queremos, porque nós estamos fazendo uma inversão do que o Senhor nos deu. Em vez de colocarmos o reino, em vez de nós colocarmos o nosso Criador em primeiro lugar, nós estamos colocando Ele em segundo. Segundo ou até o último, né? Mas é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia lá no livro. Vamos continuar no livro de Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 37 ao 39. E ainda falando, né, a respeito de trabalho, eu fico observando, né, o quanto nós buscamos nos especializar nisso, sabe? O quanto nós buscamos ser os melhores nisso. Se eu sou professor, eu vou buscar um mestrado, eu vou buscar um doutorado. Se eu sou um administrador, eu vou buscar um MBA, vou me tornar melhor ainda do que eu já sou. Mas e nos capacitarmos para o reino? Será que nós temos buscado isso? Vamos lá, Mateus 10, 37 ao 39. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Família é algo precioso, que Deus nos deu, que o Senhor nos deu. Mas se nós colocamos acima dele, tem algo de muito errado. Esses dias o Ângelo Basso foi até um pouquinho polêmico, né? Ele colocou lá um estudo a respeito de idolatria da família. E alguns crentes, né, algumas pessoas ficaram um pouco bravas com aquilo. Mas se você for parar para ler de fato o que ele estava falando, de ouvir o que ele estava falando, é exatamente sobre esse texto aqui.
Quando nós colocamos a nossa família acima de Deus, isso é uma idolatria. Isso é uma adoração. Nós estamos colocando a nossa adoração no lugar errado, nas pessoas erradas. Eu amo a minha mãe, mas eu não posso amar ela acima de Deus. Eu sei que você ama a sua esposa, mas você não pode amar ela acima de Deus. Eu sei que você ama o seu marido, mas você não pode amar ele acima de Deus. Eu sei, mãe, que você ama o seu filho mais que tudo, mas não pode ser mais do que Deus. Não pode. Nós temos que tomar muito cuidado com os ídolos que nós levantamos em nossos corações. E às vezes algumas pessoas podem parar para pensar assim e falar: então Deus é um megalomaníaco, Ele ama ser adorado, Ele ama ser buscado, Ele ama ser desejado. Não. Deus, Ele é autossuficiente, Ele é suficiente nele mesmo. Somos nós que precisamos adorar Ele. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Então, se eu coloco toda a minha expectativa, se eu coloco em primeiro lugar o meu relacionamento, eu vou me tornar o meu relacionamento. Eu estou com outra pessoa. Nós somos voláteis, os nossos sentimentos mudam. Então, por isso que você vive de alto a baixo a sua vida inteira. Se você coloca o seu trabalho acima disso, se você o idolatra, por isso que você vive estressado com um pavio curto. Porque o nosso trabalho, a gente ganha dinheiro, mas ele só traz problema. Nós somos pagos para resolver problemas. Ou para pelo menos minimizar ou tirar eles. Esse é um cuidado de Deus com cada um de nós, com as nossas vidas. Não é porque Ele precisa ser adorado, mas é porque nós precisamos adorar a Ele. Porque quando adoramos a Ele, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Esse é o propósito para o qual nós fomos criados. Sermos semelhantes a Jesus. E quando nós falamos de família, eu me lembro muito de Abraão e Isaac. Deus havia prometido um filho a Abraão, sua esposa Sara, ela era estéril. E ele espera 16 anos daquela promessa para que ela aconteça, para que nasça Isaac. E quando Isaac nasce, ele cresce ali um pouco, o Senhor pede a Abraão que ofereça o filho dele como sacrifício. Ou seja, o filho da promessa, aquilo que ele havia prometido a Abraão, ele entrega. Ele pede para que Abraão entregue. E Abraão vai até quase o fim. Ele iria ao fim. Mas um pouco antes de sacrificar Isaac, o Senhor envia um anjo que diz: não é necessário. O Senhor, Ele só quer o nosso coração. E quando eu falo o nosso coração, não falo a respeito de você ter 20% de Deus, 1%, 50%, 80%, até 99,99999% o Senhor não quer. Ele quer 100% do seu coração, Ele quer você por inteiro. Essa entrega. É disso que Jesus estava falando a respeito de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. De buscar o Senhor em primeiro lugar. E falando assim como Jesus disse: se você ama a sua família mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama qualquer outra coisa acima de mim, você não é digno de mim. Agora eu falei a respeito de outras pessoas, né, de uma forma externa. Mas e a respeito de nós mesmos? Quais marcas você carrega por negar a si mesmo, por tomar a sua cruz? Porque Jesus carregou marcas.
Jesus, quando ele ressuscitou, ele carregou as marcas da obediência à vontade do Pai. Seus pés e as suas mãos foram furadas por cravos. O seu lado foi rasgado por uma lança. Ele foi espancado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Açoitaram ele. Ele carregou as marcas de negar a si mesmo. E nós, quais marcas nós temos carregado? Eu vou compartilhar um testemunho aqui com vocês, mas não é para me fazer de exemplo, mas eu acredito que no que nós imitamos Cristo, nós temos que desejar que outras pessoas imitem também. Eu contei esse testemunho esses dias na minha célula. Sabe aquele sonho que você tem assim desde de criança? Tipo, aquelas coisas assim, eu quero ser veterinário, eu quero ser bombeiro. E no meu caso, o meu sonho de infância, ele foi crescendo junto comigo até os meus 25 anos, por aí, eu ainda era doido por esse sonho. E o meu sonho era de ser modelo. E a minha família até de vez em quando voltava ali e falava a respeito daquilo, tipo, como se estivessem me encorajando a ir atrás disso. E aí um pouquinho depois da minha conversão, na verdade eu me converti quase um ano depois que eu fui me batizar. E um pouco depois ali do meu batismo, na hora que eu acordei de manhã, tinha uma notificação no meu Instagram. Um comentário de uma agência de modelos falando, entre em contato comigo urgente. Aí eu abri o Instagram da empresa, mandei um direct para eles e aí eles me responderam. Eles falaram, nós gostamos muito do seu perfil, nós já temos até trabalho aqui para você. Isso era uma agência de Cuiabá. Eu fiquei todo animado, né? Eu falei, cara, eu acabei de me converter, se não é Deus que colocou isso na minha vida, o que pode ser? Então eu nem perguntei, eu só falei, é isso. Bora pra cima, tá tudo certo. E aí eu fui pesquisar, né, sobre a agência. Vai que era uma agência que ia me mandar lá pra Turquia, né? Aí já era meio perigoso. Mas estava tudo certo, eu continuei ali conversando com a moça. Eu falei, olha, como é em Cuiabá, por agora eu não consigo ir. Ela falou, não tem problema. Qualquer dia que você passar por aqui, você vem que a gente sempre tem trabalho pro seu perfil aqui na agência. Meu Deus, que mulher insistente, amém, então vai dar certo. E aí, nisso, eu parei e eu perguntei, Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor quer? A resposta foi tão rápida, eu nunca tinha tido uma resposta tão rápida de Deus, igual naquele dia. E ele falou para mim, foi muito claro, ele falou, não, se você for, você vai se perder. E aquilo foi um balde de água fria em cima de mim. Eu sei que vocês podem não estar acreditando, mas naquela época eu tinha um shape Mr. Olympia. Então, é verdade a história, tá? Vocês podem acreditar. E aí eu parei assim, eu fiquei meio chateado, mas eu falei, tá bom, se Deus está mandando, se Ele está falando, eu vou fazer. E naquele dia eu tive que abrir mão do sonho que eu carreguei por mais de 27 anos da minha vida. E não só isso, tantas outras coisas que nós abrimos mão. E eu te pergunto outra vez, quais marcas você tem carregado por Jesus? Quais marcas de negar a si mesmo e de tomar a sua cruz você tem por Jesus? Que tem aí em você, o que você carrega dessas marcas? E quando nós falamos a respeito de tomar a sua cruz, tomar a cruz é quando a nossa vontade cruza com a de Deus. E quando as vontades não são as mesmas? Qual vontade você segue? Qual vontade você tem escolhido? Seja sincero com você mesmo neste momento. O que você tem escolhido, a sua vontade ou a vontade de Deus? Porque às vezes a gente fala assim, da entrega de Jesus e foi algo maravilhoso, mas para mim eu vejo que foi pura obediência.
É claro que ele tinha vontade por saber o que aconteceria, mas não aquele desejo, meu Deus, eu vou chegar lá, eu vou ser chicoteado, eu vou ser torturado, vão cuspir na minha cara, vou ser crucificado, humilhado. Não. Antes de ser entregue por Judas, ele ora, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ali ele continua, mas seja feita a sua vontade. Se nós nascemos de novo, se nós somos filhos de Deus, se nós somos guiados pelo Espírito, nós precisamos de fato ser guiados pelo Espírito. Não é só falar, eu sou guiado pelo Espírito, é se permitir ser guiado por Ele. Que Ele conduza você, que Ele conduza a sua vida. Não adianta você seguir em partes, você gostar em partes, você falar bem assim, ó, essa parte aqui de Jesus, eu gosto, é boa, vou trazer aqui para a minha vida. Essa aqui eu não gosto, eu vou deixar ali de lado. Essa aqui não faz parte de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na eternidade, não serão partes de você que estarão com Jesus. Das duas, uma. Ou você ressuscita, ou você é glorificado para ficar com Jesus, ou você é ressuscitado para o lago de fogo e enxofre. Eu sei que algumas pessoas podem até dizer, nossa, isso é muito pesado, mas essa é a verdade. Gente, nós precisamos entender, nós precisamos acordar que não existe meio do muro, que não existe meio termo, ou é ou não é. Ou nós buscamos o reino de Deus, ou nós buscamos a Deus acima de todas as coisas, ou nada. É tudo ou nada. Eu acho que já passou da hora da gente brincar de ser coleguinha de Jesus, de nós sermos amiguinhos de Jesus. Nós somos filhos, nós temos o caráter de Jesus. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, ele nos empodera para viver dessa forma. E eu creio que essa é uma igreja que nós vivemos a graça, que nós pregamos a graça. Só que o que eu vejo é que muitos de nós não temos buscado viver o que a graça nos comprou, o que a graça nos conseguiu. O Evangelho não é brincadeira, gente. Tiago diz que os demônios creem em Deus e tremem. O crente hoje, ele malemar crê, quem dirá tremer. Essa é a verdade. Essa é a verdade do que nós temos vivido. Nós temos buscado viver o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade, sabe? Hoje nós não colocamos diante de Jesus, falando, tó Jesus, meus sonhos, minhas vontades, meus anseios são teus. Não, a gente coloca aqui na frente. Jesus, minha vontade é essa, meu sonho é esse, meu desejo é esse, o Senhor vem aqui e o Senhor realiza, o Senhor faz. Nós temos usado Jesus como um meio para conseguir algo. E não é dessa forma. Nele, nós não temos falta de nada. Nele, nós somos completos. Talvez você se pergunte, por que existe esse vazio na minha alma, sabe? Esse desejo parece que nada nunca satisfaz. Eu consegui a promoção que eu queria, eu consegui a família que eu queria, eu consegui o casamento que eu queria, eu consegui a casa que eu queria, eu consegui isso, eu consegui aquilo, consegui, e cada vez mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais, e isso não para, isso não cansa, porque a sua alma não foi feita para coisas terrenas, ela não foi feita para viver no aqui e no agora, ela foi feita para a eternidade. Ela foi feita para você viver nos braços de Jesus e você ser conforme a imagem e semelhança dele.
É por isso que tem esse anseio dentro de você, algo que nunca satisfaz, que só é satisfeito em Jesus. Não é dinheiro, não é poder, não é cargo, não é relacionamento, não é sexo, nada. É Jesus. Nós somos plenamente satisfeitos nele. E, irmãos, de verdade, me entristece, às vezes, trazer algum tipo de mensagem. E essa é um tipo de mensagem que entristece, porque é algo tão básico, tão mínimo. No domingo eu estava servindo com a minha célula aqui, fazendo o hambúrguer, e aí eu comecei a conversar com eles. Eu falei assim: nossa, estou com tanta saudade de ministrar, queria tacar um apocalipse nesse povo, né? Eu sou louco para ministrar sobre escatologia aqui na igreja. Mas o Senhor sempre volta no básico. Eles não estão buscando a mim em primeiro lugar. Eles não estão me desejando em primeiro lugar. Eles não estão abrindo mão deles mesmos. Eles não estão morrendo para eles mesmos, para viverem para mim. E isso é necessário. Eles precisam buscar a Deus. Eles precisam buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Tem um livro muito bom chamado O Custo do Discipulado. Quem é discipulador, leia esse livro. Ele é extraordinário. Ele é escrito pelo pastor Jonas Madureira e tem uma frase que me marca muito, que ele diz assim: não é Cristo que deve envolver-se em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem de sacrificar seus desejos para se engajar em nossos empreendimentos. É ao contrário. Nós que devemos nos engajar nos planos que Jesus tem para a sua igreja. E hoje o que nós estamos fazendo é ao contrário, né? A gente chama Jesus para perto só para Ele realizar as nossas vontades, só para Ele realizar os nossos desejos. Tem um louvor chamado Escravo da Orelha Furada, que tem uma frase que queima muito no meu coração. E essa frase, ela diz assim: muitos vivem a vida que pediram para Deus, mas eu decidi viver a vida que Deus pediu de mim. E é isso que nós temos que buscar, é essa vida que nós temos que buscar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora lá no livro de Marcos, no capítulo 12. Primeiro nós vamos ler os versículos 28 e 30. Pode ficar com ela aberta, que depois nós vamos continuar os outros versículos. Marcos 12, do 28 ao 30. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. É como se Jesus estivesse respondendo novamente o que ele já tinha dito: busque o reino de Deus em primeiro lugar, busque a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos entender essas 4 colocações que Jesus faz aqui, citando a lei. Às vezes algumas pessoas falam que Jesus veio para abolir a lei, mas olha só, o próprio Jesus citando a lei, e na verdade ele disse que não veio para abolir, mas para cumprir. E ele nos cita o mandamento mais importante: amar o Senhor. Só que ali ele fala 4 coisinhas: de todo o coração, de toda a alma,
de todo entendimento e de toda força. É dessa forma que nós vamos colocar Deus acima de todas as coisas. É dessa forma que Ele estará no primeiro lugar. Só que o que é amar a Deus com todo o meu coração? Quando a Bíblia fala a respeito de coração, ela está falando do homem interior. É como se existisse um você exterior, esse aqui, essa carne, e dentro de você existe um eu, que nós chamamos de ego. Muito crente vai assustar agora. Opa, você está falando de ego? Como assim? Na verdade, o problema do ego é um ego ferido, é um ego inflado. O Senhor nos criou de forma única. Cada um de nós somos diferentes. Gente, é extraordinário quando você está lendo o Antigo Testamento e você vê Deus falando através de tantos profetas, o mesmo Deus, mas a forma singular como Ele fala com cada um deles. É diferente a forma que Ele fala com cada um deles. E nós, cada um de nós somos diferentes. Então, o que é amar a Deus de todo o seu coração? É amar a Deus com o seu interior, com sua personalidade. Algum tempo atrás eu me cobrava muito por eu ser uma pessoa um pouquinho mais introspectiva. E eu falei, Deus, mas eu já fui curado de tudo que tinha para ser curado. O que tem de errado ainda comigo? O Espírito Santo me falou, essa é uma característica que eu te dei. Faz parte da sua personalidade. Porque quando as pessoas veem alguém que tem a língua solta, que fala bastante, é difícil de ser uma pessoa que as outras pessoas confiam. Agora você, no seu jeitinho introspectivo, quieto, calado, as pessoas confiam em você, porque sabem que você nunca vai soltar nada a respeito delas. Então nós precisamos entender. Talvez você não goste de alguma coisa sua, na sua personalidade, mas Deus te criou assim, Ele te fez assim. Cada um de nós podemos adorar a Deus de uma forma única. Então, se você ama a Deus com todo o seu coração, com o seu ego, um ego tratado, você está caminhando para esses passos de amar a Deus, de colocar a Deus acima de todas as outras coisas. O segundo, ele fala a respeito de amar com toda a sua alma. Quando ele fala a respeito da alma, ele fala dos nossos sentimentos, ele fala da nossa mente. E quando fala de sentimento, às vezes o crente, ele meio que leva um susto, né? Que ele acha que as emoções são uma coisa ruim. Na verdade, a alegria, ele aceita. Mas se é a tristeza, se é a angústia, se é a ansiedade, ou qualquer outro tipo de emoção que ele considere ruim, aí já não serve. Aí já não é de Deus. O Jonatas Leônio, ele fala uma frase que eu sempre trago isso para a minha vida. Que ele fala, toda emoção é um convite para oração. Então eu estou ansioso, eu vou deixar isso diante do Senhor. Eu vou falar, Deus, eu estou ansioso porque eu espero isso, porque eu quero isso, eu estou dessa forma. Deus, eu estou muito triste. Minha avó faleceu, ela cuidava tão bem de mim, eu amava tanto ela. Deus, eu estou alegre, eu estou eufórico. Eu fui bem naquela prova que eu estava estudando, muito obrigado. Deus, meu coração está queimando de amor agora neste momento de secreto maravilhoso que nós tivemos. É amar a Deus com todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, sem exceção. Para de reprimir essa tristeza, para de reprimir essa ansiedade, para de reprimir as suas dificuldades, entrega ao Senhor, adore a Ele. Esses dias eu vi um corte de um sermão, a Andressa até falou dele da vez que ela veio ministrar aqui, há algumas semanas, que tinha um ministro, né,
E aí ele tinha acabado de perder a esposa dele com um câncer. E estava todo mundo ali esperando, né, para ver sobre o que ele ia ministrar. Meu Deus, olha o que acabou de acontecer na vida desse homem. E de uma forma bem resumida, ele chega ali na ministração e ele fala para aquelas pessoas: essa vida, aqui e agora, é a única oportunidade que eu tenho de adorar a Deus com a minha tristeza, com os meus pesares. Porque quando Ele vier, não haverá mais morte, choro, tristeza ou dor. Só vai ter alegria, só vai ter coisa boa. Eu só vou conseguir adorar Ele dessa forma. Então hoje e agora, eu escolho adorar o Senhor com a minha tristeza. Eu escolho adorar a Ele com aquilo que eu considero ruim. Se você está passando por um luto, por alguma dificuldade, leve isso ao Senhor, adore a Ele. Fala: Pai, está aqui. Está aqui, esse peso não é meu, eu deixo diante do Senhor, eu entrego ao Senhor, eu vou te adorar em meio às lágrimas, eu vou te adorar em meio às dificuldades, eu vou te adorar em meio às tentações, eu vou te adorar em todos os momentos, eu vou te adorar com todos os meus sentimentos, eu entrego todos eles ao Senhor. O terceiro, de todo o seu entendimento. Quando fala de entendimento, nós falamos do que você sabe mesmo. E eu te pergunto, o que você sabe do Senhor? Alguns dias atrás, na vigília, nós falamos a respeito de adoração. Mas algo que foi girado, uma chave que foi girada dentro de mim, é que a verdadeira adoração, ela vem de conhecer ao Senhor. Porque Jesus, no seu encontro ali com a mulher samaritana, ele fala assim para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas nós adoramos o que nós conhecemos. E vai chegar a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A forma verdadeira de adorar é conhecendo ao Senhor. E eu só conheço Ele ouvindo Ele na palavra, na Bíblia. Eu achei que eu não ia falar de Apocalipse, mas agora eu vou falar. É muito interessante quando os selos estão sendo abertos, quando os flagelos estão sendo derramados. E os anjos, eles estão dia e noite, incessantemente, em volta do trono de Deus, adorando Ele. Adorando, contemplando e adorando. E cada vez que aqueles selos são abertos, que os flagelos são derramados, uma nova canção surge daqueles anjos. Porque uma nova revelação, um novo conhecimento de Deus, um novo conhecimento de Jesus está sendo aberto para eles. Agora você imagina, os anjos que adoram dia e noite e dia, sem cessar, eles sempre têm algo novo para conhecer de Jesus. Agora imagina nós. Deixe essa preguiça de lado. Deixe esse celular de lado, deixe esse Instagram do lado, vai conhecer ao Senhor. Porque se você tentar adorar por si próprio, é uma falsa adoração. Você estará idolatrando a Deus. Mas agora quando eu conheço, quando eu passo tempo, quando eu sou transformado por Ele, a minha adoração, ela é verdadeira, algo é gerado dentro de mim e eu entrego a Ele. E amar com toda a sua força. O pastor ministrou isso há um tempo atrás, acho que já tem quase uns 2 anos que ele ministrou a respeito de amar com toda a força. E fala a respeito de amar com o seu muito, né, com a sua intensidade. Mas também fala a respeito de amar com força mesmo, do seu braço. Ou seja, amar o Senhor não é só, eu amo Jesus, não. Amar ao Senhor é você ir lá para a portaria receber as pessoas. Amar ao Senhor é você ir lá ajudar na mídia. Amar ao Senhor é você ir lá para acolher. Amar ao Senhor é você servir lá na intercessão. Amar ao Senhor é você trabalhar para Ele, é você servir a Ele, é você servir as pessoas diante de Deus.
Mas algo que nós precisamos entender é que nós não conseguimos produzir esse amor por nós mesmos. Nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos entender o que Jesus conquistou para cada um de nós, por cada um de nós. E nós sempre falamos a respeito do sacrifício de Jesus. Nós sempre falamos daquele que todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele foi o primogênito de toda a criação. Tudo o que foi criado foi por meio dele e através dele. E mesmo assim, ele deixou toda essa glória, ele deixou todo esse poder para vir nos servir, para vir nos reconectar ao nosso Criador e ao nosso Salvador. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, quando eu entendo a graça, quando isso me é revelado, isso gera amor pelo meu Senhor. Mas esse amor não para aí. Porque quando eu amo a Deus, eu amo aquilo que Ele ama. E agora nós vamos continuar lá em Marcos 12, do 31 ao 34. Está quase acabando, hein? E ali Jesus continua. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. E o que nós lemos lá no começo? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aqui quando Jesus revela a ele, ele mostra para ele que amar a Deus e amar ao seu próximo, o que ele fala? Você não está longe do reino de Deus. Ou seja, eu já te mostrei o caminho para você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E é isso que o Senhor está nos trazendo hoje. Ele está nos ensinando o caminho para colocar a Deus, para colocar o reino dele em primeiro lugar em nossas vidas. Quando Jesus ressuscita, ele tem um encontro com seus discípulos, ele chega diante de Pedro e ele fala: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas. E todas as vezes Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E esse mesmo Pedro que ouve isso da boca de Jesus, em uma de suas cartas ele escreve que todos que foram alcançados por Jesus, é a nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros. É a nossa responsabilidade amarmos uns aos outros. Então, quando eu recebo Jesus, eu amo o meu Deus. Mas quando eu amo o meu Deus, não tem como eu ficar sem amar aquilo que Ele ama. Não tem como eu cuidar daquilo que Ele cuidaria e daquilo que Ele cuida tão bem. Se coloque de pé agora nesse momento. Último texto agora, 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 19 ao 21. João 4, do 19 ao 21. Vou ler aqui para vocês. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Talvez você pense, não, eu amo a Deus sim, mas se você não ama o seu próximo, a Bíblia nos diz que você não ama. Porque se você não consegue amar a pessoa que você está vendo, que é imagem e semelhança do seu Criador, como você vai amar a Deus? E enquanto eu estava fazendo o esboço da mensagem, o Espírito Santo me falou que algumas pessoas têm orado, pedindo: Deus, Jesus, Espírito Santo, me ensina a amar como o Senhor amou. E o Senhor me trouxe aqui hoje para te trazer essa resposta. Talvez você não tenha amado como Jesus ama, porque alguma coisa está acima de Deus. Talvez seja algo tão sutil, talvez seja o 1% que falta você entregar para Deus. Mas se isso não acontecer, não tem como esse amor fluir, não tem como você amar ao seu próximo, porque você vai estar cheio de você vai estar se amando, você vai estar tendo o seu ego amaciado, a sua vontade amaciada, mas essa é a resposta do Senhor para você nessa noite. Me busque em primeiro lugar. Tire os seus olhos do que é terreno, do que é passageiro, do que é mundano. Coloque os seus olhos em mim. Fixe os seus olhos em mim. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e me convidar para entrar, eu entrarei e cearei com ele. Esse é o convite do Senhor. Abra a porta do seu coração para ele, entregue tudo o que precisa ser entregue. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te glória
Espírito Santo, nós te desejamos, Deus. Pai, gera um clamor em nosso coração, Pai, um anseio pelo Senhor, pela Tua presença, de amar o Senhor acima de todas as coisas, Deus. Nós queremos Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Mas, Espírito Santo, existem coisas dentro de nós, existem coisas em nosso coração que nos impede de Te amar dessa forma, da forma que nós precisamos Te amar. E agora nós Te pedimos, nós clamamos, Espírito Santo, traga à nossa memória aquilo que nós precisamos entregar ao Senhor, aquilo que nós precisamos deixar diante de Ti, aquilo que ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Nos mostre, Espírito Santo. Nos dê forças para abandonar isso. Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, nós não temos esse poder, mas o Senhor tem esse poder. E hoje nós abrimos o nosso coração, nós quebrantamos o nosso coração para que o Senhor trabalhe isso dentro de cada um de nós, que o Senhor quebre todos os ídolos levantados em nosso coração, que o Senhor quebre toda a adoração errada, toda a adoração falsa que nós temos criado. O Senhor é o único digno de adoração. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nós queremos chamar, Espírito Santo, nós precisamos te dizer: ensina-nos a amar. Nós queremos amar como o Senhor nos amou, Jesus, como o Senhor nos ama. Nos leve a esse lugar, Pai. E antes de finalizar, eu gostaria de fazer um convite para você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas hoje você entendeu que você quer amar a Deus acima de todas as coisas. Você entendeu que Ele te atraiu, que Ele te chamou para esse lugar essa noite. Eu te peço que você levante a sua mão. Se existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, que nunca fez uma confissão pública de fé, levante a sua mão. E o segundo convite é para você que talvez você já pisou no Santo dos Santos, que você em algum momento já se rendeu, já se entregou ao Senhor, mas você acabou voltando atrás, você acabou levantando ídolos no seu coração, você acabou colocando algumas coisas acima de Deus, acima de Jesus, quando você deixou de buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Mas hoje você entendeu. Hoje você quer voltar para os braços do Pai. E hoje você quer dizer: Deus, eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero buscar o seu reino acima de todas as coisas. Eu te peço que você levante a sua mão. Se existe alguém que quer voltar para os braços do Senhor nesta noite, que levante a sua mão. Amém, Jesus.